Eu concordo com Vossa Excelência que nós todos temos que combater esse mal, que era chamado no passado de dragão, né, da inflação. Mas isso não pode repousar sobre as costas dos hipossuficientes econômicos. E aí está muito claro, eminente ministro Gilmar, pelo menos sob minha ótica, que aqui nós estaríamos a prevalecer uma solução contrária a esta que está sendo encaminhada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós estaríamos suprimindo um direito adquirido dos segurados, que já se incorporaram no patrimônio jurídico destes segurados. Portanto, aí, me parece que incide com toda ênfase o princípio da proibição do retrocesso. Porque se trata, e a proibição do retrocesso, ele incide particularmente sobre os direitos sociais, ou econômicos, sociais e culturais de segunda geração, né? Direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação, o direito à previdência, e agora está se estendendo esse princípio da proibição do retrocesso para outros direitos, por exemplo, o meio ambiente. O Supremo Tribunal Federal já afirmou esse princípio neste âmbito do direito ambiente. Portanto, aqui parece bastante claro que nós estaríamos suprimindo algo que já se incorporou no patrimônio dos segurados. Se se trata de direito adquirido, não precisamos invocar o princípio do... Mas estou invocando a tese aqui, a tese que foi firmada pelo próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Pois não, ministro Alexandre. Aqui, no caso, também não é uma ou outra situação específica. Aqui se refere a todos os segurados de menor renda. Eu até acredito, porque acredito na boa-fé do INSS, do legislador, que foi um erro essa regra de transição naquele momento, porque somente os salários mais altos e que aumentavam a contribuição perto da aposentadoria que se beneficiaram pela regra de transição. Todos, os mais baixos, os menores valores foram prejudicados. Então, uma regra de transição, realmente, aqui eu nem diria que é vedação a retrocesso, aqui é uma regra de transição esdrúxula. Ministro Ricardo Lewandowski. Boa tarde, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, em sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Senhora presidente, singelamente também, eu vou reafirmar o voto que proferi no plenário virtual. Eu, de maneira muito singela e com base na jurisprudência desta Corte, especialmente aquela que foi desvendada a partir do RS 630-501 do Rio Grande do Sul, tendo como relatora a ministra Ellen Grace, de cujo julgamento surgiu a tese relativamente ao tema 334, que tem o seguinte enunciado: para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria. Então, com base no que já decidimos no passado, inclusive formulando uma tese relativamente ao citado tema 334, senhora presidente, estou negando o provimento ao recurso extraordinário, porque se decidíssemos contrariamente a esta solução, estaríamos revisitando a jurisprudência data venia já firmada por este egrégio plenário. Se assim não fosse, senhora presidente, também, um outro argumento que gostaria de enunciar agora verbalmente, nós também esbarraríamos na proibição do retrocesso. É inegável que o direito à previdência social é um direito de segunda geração, um direito social. Aliás, é um direito social que surgiu, paradoxalmente, com Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, no Império Prussiano, que era um conservador, que lutava contra a social-democracia, que se articulava, então, naquela época. E ele foi o primeiro a instituir, no mundo todo, século XIX, já na segunda metade do século XIX, em 1880, um sistema de aposentadoria pública, dizendo que a partir dos 70 anos, as pessoas, os trabalhadores, poderiam aposentar-se. Depois, em 1916, um pouco antes da Constituição Social de Weimar, a primeira delas, esse limite de idade foi abaixado para
65 anos. Então, nós estamos claramente, senhor presidente, diante de um direito social, e não é possível que nós, de alguma forma, pudéssemos prejudicar um direito já adquirido dos trabalhadores, no caso, pois esbarraríamos na proibição do retrocesso social, o princípio da proibição do retrocesso social. A propósito disso, todos nós sabemos, o grande jurista português, José Joaquim Canotilho, diz o seguinte, que a proibição do retrocesso social nada pode contra a recessão e crises econômicas. Eu diria também, nada pode contra a necessidade de combater a inflação, sobretudo em relação aos distintos planos que os governos pretéritos instituíram para combater esse flagelo monetário. No entanto, diz o jurista português Canotilho, não obstante o princípio do retrocesso, da proibição do retrocesso social, nada possa contra a recessão, as crises econômicas e as medidas para corrigir esses males, é preciso que os governos instituam medidas compensatórias. E, portanto, é claro, não estamos diante dessa hipótese, mas, no caso, eu penso que a solução do relator e agora a solução trazida de forma mais vertical pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, eu entendo que entre a norma de transição e a definitiva deve prevalecer aquela que revele um critério de cálculo mais benéfico ao segurado contribuinte. Portanto, senhor presidente, reitero um voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário, que, aliás, inclusive, a posição do eminente Procurador-Geral da República.